وأعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Louvado e glorificado seja Allah, Senhor do Universo, e que o profeta Muhammad seja abençoado e salvado, ele com sua família, seus companheiros e tudo que seguir. Irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É bom muçulmano, você tem que saber, mas em geral, se você crê para Allah, seja qualquer ato de adoração que você faz, você tem que respeitar duas condições. Se você respeitar, Allah que te aceita boa adoração e que te dá uma recompensa. Que a primeira condição está chamado em língua árabe al-ikhlas, que te significa a purificação. Quer dizer, mas você tem que purificar boa adoração. Boa adoração tem que ser puro para Allah só. Você te mistura Allah com outro na boa adoração. Por exemplo, você te adora Allah e também você adora às vezes santo. Você te faz invocação, a dua para Allah e também para sheikh. Que seja aquele sheikh vivo ou morto. Tudo ato de adoração tem que ser para Allah só. Allah subhanahu wa ta'ala fala na surata 98, versículo 5, que foi ordenado de fazer outra coisa que de adora Allah, de uma adoração puro para ele só. Quer dizer, mas Allah ordena todo alguém de adorar ele só, de ser monoteísta. E fala na surata 39, versículo 65, por certo, revelou pouco que passa antes de bo, mas se você partir com outro na boa adoração, suas ações estão ser rejeitadas e você acaba com o que perde. Então Allah fala, me que te aceita uma adoração que é puro para ele só. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala na Sahihain, quer dizer Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, por certo, todas as ações está ser considerado de acordo com a intenção. E cada alguém está ser retribuído de acordo com sua intenção. De fim de hadith. Que ali quer dizer, mas se boa intenção é satisfação de Allah, então você recebe uma recompensa de acordo com boa intenção. Mas se boa intenção é outro que Allah, então você ser retribuído de acordo com aquele. E não um hadith divino, quer dizer um hadith naquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam te transmite uma palavra de Allah fora de Al-Corão. E que o hadith está na Sahih Muslim. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, ma Allah fala, quem que partir com outro, não qualquer ato de adoração, então deixa ele com aquele parceiro que dá. Allah que te aceita de partir adoração. E que ali para morrer Allah é muito glorioso de partir adoração. Allah, ele que criou, que dá comida e tudo aquilo que botene. Tudo aquilo que está no céu, na terra, na mar e no corpo, é só Allah subhanahu wa ta'ala que dá ele. Para morrer que você vai partir adoração de Criador com criatura, que ele é uma injustiça. Segunda condição, está chamado em língua árabe, al-mutaba'a, que significa o seguimento. Quer dizer, mas você tem que seguir a legislação que Allah revela a seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o Corão com o Sunnah. Todos os atos de adoração têm que ser de acordo com o Corão e Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fala na surata 7, versículo 158, nos acredita na Allah e na seu mensageiro, o profeta iletrado, que tem fé na Allah e nas palavras, nos seguir assim nos ser bem guiado. Então, se você crescer no bom caminho, você tem que seguir o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta fala, num hadith que está na Sahih Muslim, quem que faz uma ação que está de acordo com o caminho está a ser rejeitado. Quer dizer, mas se a ação que está conforme e de acordo com o Sunnah,
que caminho de profeta sallallahu alaihi wasallam, então Allah que te setal. Então janhos hoje uma boa intenção que te chiga. Para modo de alguém que te pensa, mas basta mas tem boa intenção, Allah te seta aquele que você faz e te perdoou o erro. Mas a legislação islâmica é que assim que te funciona. Legislação islâmica te pediu para fazer cada ato de adoração com intenção pura para Allah só e de acordo com o caminho de seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. E para prova tem hadith que está na Sahih al-Bukhari, hadith naquele que companheiro Anas ibn Malik radiyallahu anhu conta, mas tem 3 pessoas que vá pergunta mulheres de profeta alayhi salatu wassalam modo que adora Allah nessa casa. Quando que soube, esse flama eles têm que fazer mais que aquele, para morir esse que profeta alayhi salatu wassalam, então eles têm que fazer mais. De que 3 flama ele nunca é que a casa com mulher, cima monge na religião cristã. Aquele segundo flama é fazer jejum todo dia, sem parar, e aquele terceiro flama é reza a noite inteira, sem dormir, tudo noite e reza. Então quando que o profeta alayhi salatu wassalam ouve aquela, e vai contra coisa e fala, mas ele é mais piedoso dentre nós, muçulmanos, ele que é mais piedoso, ele que Allah escolhe para ser profeta, e além de que ele está casa com mulheres, está fazer jejum alguns dias e que outros dias é que está fazer jejum, e também está reza parte de noite que a outra parte está dorme. E flas faman raghiba an sunnati falaysa minni, quer dizer, quem que quer seguir a sunna, então é que está fazer parte de mim. Já nos hoje que as 3 pessoas tinham boa intenção, escreva satisfação de Allah, mas se amanhã hoje o profeta alayhi salatu wassalam flas, mas se escreve satisfação de Allah, eles têm que seguir esse caminho para Allah subhanahu wa ta'ala seta seus esforços na adoração. Então todos os muçulmanos têm que conhecer as 2 condições de validade de adoração. É uma coisa fundamental, se escreve para Allah subhanahu wa ta'ala seta seus esforços na adoração. E então fim com um versículo que te junta as 2 condições que está na surata 18, que é versículo 110, Allah Azza wa Jal fala, quem que te espera contra o seu Senhor, então para fazer boas ações e para cada um parceiro na sua adoração. Allah fala, quem que te espera contra ele no dia de julgamento, no dia de ressurreição, então para fazer boas ações. E boas ações quer dizer ações que estariam de acordo com a sunna de profeta alayhi salatu wassalam, com a legislação de Allah. E a flama me tem que cada um parceiro nessa adoração. E que ali é purificação de adoração. A adoração tem que ser para Allah subhanahu wa ta'ala só. Então, te pede a Allah tabaraka wa ta'ala para setar nos atos de adoração e para facilitar no caminho para o paraíso. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.